Olá, bom dia a todos e todas. Tenhamos todos uma boa semana. Hoje nós vamos ter uma aula diferencial. Nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo da disciplina de metodologia da pesquisa que nós vimos até aqui, em função por força, não é, de problemas tecnológicos, as circunstâncias da tecnologia levarem ao adiamento da prova de metodologia da pesquisa. Então, nós viemos aqui aproveitar esse momento para esclarecer ainda mais o conteúdo para você, aluno e aluno, e tirar todas as dúvidas que, porventura, você ainda tenha com relação ao que vai fazer na prova. Avisamos, então, que a prova vai ser remarcada e assim que as datas estiverem definidas, serão repassadas a todos os polos. Enquanto isso, vamos ficar com a nossa revisão. Metodologia da pesquisa. Noções de pesquisa. Ao pesquisar, a primeira coisa que nós temos que perguntar é: o que é pesquisa? Ao perguntar o que é uma pesquisa, nós já estamos também fazendo uso da primeira pergunta metodológica. O que é? Né? Nós sabemos que a metodologia, ela se regula por perguntas. O que é? Por quê? Para quem? Com quem? Onde, quanto, essas perguntinhas que aparentemente não têm muito a nos dizer, são elas que dão o norte, são elas que dão o foco para a tessitura de um bom trabalho de pesquisa. Então, o que é pesquisar? Pesquisar nada mais é que a investigação de algo desconhecido ou a sistematização de um saber. Quando é que eu investigo? Quando eu me debruço acerca de algo que me inquieta. Quando eu pergunto por que isto funciona desse modo e não de outro. Isto é investigar. E sistematizar é quando eu reúno o que eu adquiro na busca por esse conhecimento, na investigação, e ordeno de modo sistemático. Ou seja, eu organizo as ideias, tornando para quem lê ou ouve aquela comunicação o meu trabalho de pesquisa claro. Interdependência da pesquisa. Toda pesquisa, ela só se faz mediante leitura. Então, o pré-requisito fundamental de toda pesquisa é a nossa velha e boa leitura. Ora, se eu não leio, eu não encontro problemas. Se eu não investigo por meio de uma bibliografia coerente, de uma bibliografia centrada, de uma bibliografia concreta, eu não consigo fazer pesquisa. Por quê? Porque nós vivemos no mundo de linguagem. E a nossa linguagem, ela vai se fazer tanto verbal quanto escrita. Na hora da pesquisa, eu vou fazer o uso correto, o uso coerente, o melhor uso da minha linguagem escrita. Mas antes eu preciso passar por todo um processo reflexivo que é imprescindível à leitura. Esse processo de reflexão, ele só vai se efetivar em uma pesquisa no momento em que eu vou construindo o escopo do meu conhecimento a partir de uma bibliografia, ou seja, de leitura. A leitura é, por isso, o pré-requisito fundamental de toda pesquisa. Tipos de leitura. Ora, quando eu falo tipos de leitura e coloco esse elenco aqui, eu tenho que explicar para você primeiro o que é explorar. O que é uma leitura exploratória? É aquilo que eu me deparo, é quando eu me deparo com o desconhecido. Por exemplo, eu ainda não li um livro, o ensaio sobre a cegueira, por exemplo, do José Saramago. No primeiro momento que eu vou me ater a esse livro,
será um momento de explorar, será um momento de perceber o que ele quis dizer com aquele livro, quais as ideias que ele está colocando ali. Então, eu estou fazendo o quê? Uma exploração. É como um caminhante. Ele vai para um lugar desconhecido e ele vai procurar conhecer por onde é que ele tem que ir, onde é que ele vai encontrar alimento. Tudo isso é um processo exploratório. E a mesma coisa acontece com a leitura. Depois que eu passo do exploratório, eu entro no revisional. O que é revisional? Eu já li a primeira vez, explorei. Eu vou fazer uma revisão, destacando aqueles pontos que me chamaram a atenção, ou os pontos que me deixaram confusas, ou o ponto que me chamou a atenção de modo positivo. Eu vou destacar pensamentos com os quais eu concordo, com que eu não concordo. Isso vai ser um processo de revisão. Então, quando eu faço a primeira leitura exploratória, como pesquisador, necessariamente eu tenho que retornar para fazer uma revisão daqueles pontos que deixam dúvida ou que são importantes no meu entender. Passei disso, eu venho para a leitura interpretativa. O que é interpretar? Eu ir além, não é, daquilo que foi dito, é a reunião do resultado do que eu li, das relações. Então eu vou fazer uma interpretação daquela leitura. Para isso, vai contar a minha visão de mundo, vai contar a minha relação social, vai contar a minha cultura. Tudo vai influenciar nesse modo interpretativo. Depois eu passo para a leitura comparativa, na qual eu vou comparar conhecimentos. Eu li Saramago, mas eu li também Machado de Assis, eu li também Isabel Allende, eu li Adam Smith, eu li Kant, lá na filosofia, eu li Weber na sociologia, Marx, né? Eu li o Hobsbawm na história. Então eu vou juntar isto e vou fazer relações, vou ver quais são os pontos afins e quais são os pontos discordantes nessa leitura comparativa. E depois eu faço uma associação de conhecimentos para chegar a formar na minha pesquisa aquilo que eu vou chamar de pensamento estético, ou seja, para chegar na melhor forma de eu expressar o que eu aprendi no exercício dessas cinco formas de leitura, ok? Depois eu vou contar para isso também com material de apoio. Às vezes, eu tenho alunos que chegam e dizem assim, professora, eu não entendi tal palavra. Aí a primeira coisa que eu pergunto, mas por que não usou o dicionário? Gente, dicionário é para a gente usar o tempo todo, sem nenhuma restrição, sem nenhum medo. O dicionário existe para que nós elucidemos as palavras, os símbolos que nós não conhecemos e principalmente para que nós possamos trazer a leitura para o nosso mundo, para o nosso espaço. Ora, se eu não conheço uma palavra, fica difícil eu interpretar. Agora, no momento que eu sei o que aquela palavra significa, eu já faço uma associação dela, olha lá o slide anterior, com a minha cultura, com o meu mundo, com a minha vivência. E aí eu chego também à melhor forma da pesquisa. Por isso eu tenho que usar o dicionário. Os fichários, não é? Que a gente hoje usa nos computadores, mas ainda é bom o uso manual, porque você exercita a escrita, não é? Caneta, lápis, pincel, etc. e filme. Professora, por que a senhora pede esses materiais? Ora, porque a leitura, para quem pesquisa, ela não é uma leitura que você vai fazer debruçado no sofá, num domingo à tarde, tomando café. Essa é uma leitura prazerosa, que
todos nós devemos fazer também. Mas o bom pesquisador, ele tem que ter a sua mesa pronta, com todos os materiais e recursos que ele precisa. E mais uma observação, com todos os aparelhinhos tecnológicos desligados. Só a sua mente tem que estar focado no objeto da sua pesquisa. E por que preciso desse material de apoio organizado? Porque eu vou me sentar, me concentrar e a minha leitura tem que dar um resultado. Ao acabar de pesquisar, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: sobre o que tratava o tema? E eu tenho que conseguir minimamente responder isso. Ao fazê-lo, não é? Eu estou exercitando o fichamento, marcando as páginas onde eles se encontram e continuo concentrado, ou seja, eu vou sistematizar o pensamento com mais tranquilidade. Ao passo que se eu não arrumo a minha mesa para estudar, ai, faltou a caneta, aí eu me levanto, vou buscar, já quebrou a concentração. Tocou o celular, já quebrou a concentração. E o pesquisador, ele, em algum momento, ele tem que desligar do mundo. Vamos pensar como pensam os grandes atletas. Mauro Imagem, por exemplo, quando faz aquele grande salto, aquele salto bonito, qual é a primeira atitude de Mauro Imagem? É recuar. É o que eu chamo de desligamento do momento preciso. Mauro Imagem volta atrás para poder se projetar no seu melhor salto. E qual é a consequência? A medalha de ouro, não é? E é isso que nós queremos com a nossa pesquisa. Sermos medalhistas. Quando é que eu sou medalhista? Quando a minha pesquisa contribui teórica ou socialmente no contexto que eu me proponho, ok? Vamos lá. Passos para realizar a pesquisa. A primeira coisa é definir o objeto a ser pesquisado. Não é qualquer coisa que eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar aquilo que tem uma relevância teórica, ou seja, vai ser importante para outros estudantes. Aquilo que tem relevância social, ou seja, será importante para a sociedade. Aquilo que tem relevância política, ou seja, vai ser importante para a reflexão das ações humanas nas sociedades democráticas e por aí vai. Vai ser para a ciência, com a química, com a física. Então, eu tenho que apresentar relevância. Qual vai ser a minha pergunta aqui? A minha pergunta vai ser aqui. Qual é a relevância desse trabalho? Essa vai ser a minha pesquisa. Ficou feio, gente. Isso aqui eu vou tirar, porque vocês merecem uma letra boa, tá? No outro momento eu ponho. Mas qual é a minha pergunta? Qual é a relevância? Aí você vai dizer, a relevância teórica é essa, a relevância social é essa, e por aí vai. Mas eu preciso primeiro definir o meu objeto. Identificar qual é o problema que se pretende solucionar. Uma pesquisa deve apontar soluções. Como é que esse problema vem? Esse problema vem em forma de pergunta. Eu pergunto por que tal variável se comporta desse jeito e não de outro, não é? E aí nós vamos ter o que nós conhecemos como afirmações ou teses. Passos para realizar a pesquisa. Definir os passos para a solução do problema. Aqui nós vamos encontrar a nossa metodologia. É como eu vou desenvolver essa pesquisa. Então, eu vou ter que dizer que no primeiro momento eu vou fazer tal coisa, no segundo momento eu vou fazer outra e, para concluir, eu vou fazer outra coisa. É assim que a gente desenrola isso aqui, definindo os passos, as soluções do problema. E justificar a necessidade da pesquisa, que era o que nós falávamos anteriormente. Eu tenho que propor algo que tenha valor, que dê uma resposta a algum problema. Isto é justificar, ok?
Realizar fichamentos. Como é que eu realizo fichamentos? Não tem mistério. Eu estou lendo. Considerei, de repente, o conceito de natureza no Leviatã, de Thomas Hobbes. É um conceito importantíssimo. Então, está lá ele definindo o que é natureza. Eu vou destacar natureza, Thomas Hobbes, e trago do jeito que ele colocou no livro para um fichamento e coloco a página. Por que eu faço isso? Porque até para eu me contrapor àquela posição hobbesiana, eu tenho que saber exatamente o que ele disse, por que disse, como ele disse. Eu não posso simplesmente dizer, eu não concordo com esse filósofo. Não, eu tenho que dizer por que eu não concordo. Para eu dizer por que, eu preciso ter primeiro compreendido o problema de Hobbes. E como é que eu chego a fazer isso, que eu vou chamar também de leitura destrutiva? É destacando os pontos centrais da obra em fichamentos. Então, eu vou definir o que é natureza, eu vou definir o que ele entende por sociedade civil, o que ele entende por contrato, veja, por política, por Estado. Tudo isso são categorias fundamentais dentro do pensamento de Thomas Hobbes. Então, eu tenho que ter tudo isso fichado, organizado, para eu poder utilizar a meu favor ou até para o exercício de uma crítica produtiva, ok? Estabelecer relação entre os diversos saberes, que é a nossa tão conhecida interdisciplinaridade. O que é que nós estamos fazendo? Sempre nós estamos aqui falando de metodologia, mas nós estamos usando, ora um exemplo da literatura, ora um exemplo da filosofia, ora um exemplo da história. Isso é o quê? Interdisciplinaridade. Eu não estou deixando de fazer a metodologia, mas eu, a partir da metodologia, perspectivo todas as outras áreas do saber, ok? Destacar as visões concordantes e contrárias acerca do tema. Esse ponto é importante, porque, por exemplo, vamos voltar aqui para a filosofia, que eu muito prezo, claro. Quando eu estou analisando o Leviatã, não é, de Thomas Hobbes, eu já fichei. E aí eu entro numa outra linha contratualista, a de John Locke. As mesmas categorias que eu fichei em Hobbes, eu vou fichar em Locke. Só que Hobbes vai ter um conceito de natureza, Locke vai ter outro. Ou eles podem até ter o mesmo conceito de estado de natureza. Acontece que eu tenho que ter isso muito claro para eu poder utilizar de modo coerente as teses desses escritores, desses filósofos. Eu não posso simplesmente ficar no achismo. Como pesquisador, o pesquisador não acha nada. Ele propõe, ele crê, ele observa, mas ele não acha. Achar é para quem não está pesquisando. Eu acho que isso pode ser desse jeito, ou pode ser de outro, né? O pesquisador não pode ter essa atitude. E realizar seminários. Sempre que nós estamos em classe, nós estamos realizando seminários. Qual é a importância do seminário? É eu falar sobre o meu objeto de pesquisa. Ao falar sobre a minha pesquisa, outras pessoas contribuem se manifestando, fazendo questões, concordando, fazendo críticas positivas, mostrando posições diferentes acerca daquele tema. Isso dá o quê? Um resultado, não é? Um sedimento mais sólido para eu pesquisar, porque eu vou ter outros referenciais para refletir. Então, a importância do seminário é fazer com que você participe, compartilhe o seu conhecimento e seja um agente participante desse conhecimento de modo positivo, certo? Tipos de pesquisa. Eu vou ter aqui uma pesquisa interventiva. A gente, na outra aula, explicava bem certinho isso. O que é intervir? Ora, intervir é eu investigar, detectar um problema e agir diretamente nele.
É fazer a experiência direto nele. Geralmente, a pesquisa interventiva, ela também é conhecida como pesquisa de campo, assim como a exploratória. Por quê? Porque eu vou intervir. Eu estou percebendo que tem um problema na escola. As crianças de 6 a 8 anos, elas estão com um processo nutricional baixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise disso, eu vou fazer aqui uma exploração, não é? E vou fazer uma intervenção. Eu vou dizer, experimente a associação desse alimento tal, vamos observar qual é o resultado. Ou seja, eu intervi no problema e ao mesmo tempo, mantive o meu processo exploratório. Por quê? Porque eu tive que observar como a alimentação é feita, quais os alimentos que estão sendo usados, como é que eles estão sendo compostos, reunidos, ok? Descritiva é aquela em que eu vou fazer a descrição dos dados. Eu vou dizer como é que tal coisa se comporta, como tal coisa é. A gente vê muito esse tipo de pesquisa na literatura. Por exemplo, Machado de Assis, quando escreve, ele detalha a cor da pele das personagens, como elas se vestem, a cor do cabelo, como elas se sentam, o que ela porta na mão, ou seja, ele descreve a pessoa e depois ele descreve o seu comportamento. Explicativa, eu vou explicar por que uma coisa está acontecendo. Geralmente, quem usa esse tipo de pesquisa é a sociologia. Ela analisa os fenômenos sociais e tenta explicá-los pelo viés histórico, pelo viés cultural, pelo viés social, não é? Pelo viés econômico. Então, ela tenta explicar por que um fenômeno social está acontecendo. Fundamentos objetivos da pesquisa. Bom, ao fazer a pesquisa, a primeira coisa que eu tenho que ver é se ela é viável. É viável eu pesquisar? Não é? O meu tema é um objeto que precisa ser investigado. Por que ele precisa ser investigado? Ora, por exemplo, a gente sabe que muitas doenças surgiram no mundo correlacionadas ao quê? À longevidade. Na Idade Média, por exemplo, a média de vida de homens era 35 anos e mulheres era um pouquinho mais, mas não tanto. Para homens, 35 anos. Do que era que esses homens morriam? Eles morriam de infecções, de doenças como pneumonia, bactérias, varíola, doenças infecto-contagiosas. Você não ia ver um homem de 35 anos, lá na Idade Média, morrer, por exemplo, de câncer, desenvolver mal de Parkinson, desenvolver Alzheimer. Por que isso não acontecia? Porque o problema lá daquela época era um problema sanitário. Não havia ciência para a urbanização das cidades e não havia também uma medicina científica que desse conta de eliminar problemas sanitários como sarampo, rubéola, a varíola, não é? A própria sífilis, que era uma doença bacteriana que matava, uma bacteriana já infecto-contagiosa, não é? Enfim, essa situação toda levava com que as pessoas perecessem desse tipo de doença. Hoje você não vê, não é? Mesmo numa cidade com baixo saneamento, um caso de sarampo matar, você não vê. Por quê? Porque se desenvolveu vacinas. E o que foi a consequência disso? A longevidade, o tempo de vida aumentou, ok? Ele aumentou. Quando as pessoas passaram a viver mais, passaram a surgir novas doenças. Mas, professora, foi só a longevidade que fez emergir novas doenças? Não. Muda-se também o hábito de vida, não é? Hoje existem doenças neurológicas que estão sendo associadas
só vai ser provado muito lá para frente, ao uso intensivo de aparelhos eletrônicos próximo ao corpo, não é? Então, ao uso excessivo de computador. Já tem doenças associadas a esse tipo de vida que nós temos, que é a vida tecnológica. Mas como é que isso vai ser provado? Com o tempo. Vai se percebendo que as pessoas estão vivendo assim e que alguns danos estão aparecendo. Então, com a longevidade, o que foi que se percebeu? Que aparecem certos tipos de câncer. Aliás, muitos tipos de câncer, não é? Que as pessoas desenvolvem Alzheimer, que as pessoas desenvolvem Parkinson, tudo isso, doenças o quê? Relacionadas ao tempo de vida. E hoje, processos, não é? Neurológicos e neurosociológicos, né, psicológicos, como a própria depressão, que são doenças típicas dos tempos atuais, certo? Então, nós não podemos descartar, não é, que o tema, ele tem que ser um objeto que precisa ser investigado, mas ele tem que ter relevância. Após essa explicação dessa evolução, o que é que a gente poderia aqui, não é, trabalhar? Qual um tema que seria importante trabalhar? O desenvolvimento das possíveis doenças causadas pelo uso excessivo da tecnologia. Porque isso vai ter uma consequência para o desenvolvimento humano? É claro que tem. Já está aparecendo algumas coisas por aí. O alcance, essa pesquisa, ela alcança uma comunidade que apresenta esse problema, ela tem um alcance econômico, ela tem um alcance político, isso tudo tem que ser perguntado. E aí a pergunta é, em torno de qual núcleo a pesquisa se desenvolverá? Eu não posso falar de todas as doenças em todas as faixas etárias de idade. Eu tenho que delimitar o que eu quero tratar, o que me incomoda. É o uso da tecnologia na infância, entre 0 e 5 anos, é o uso da tecnologia entre 5 e 12 anos, é a formação do cérebro até os 21 anos e os jogos eletrônicos. Eu tenho que perceber o que é que está me incomodando para eu poder desenvolver o alcance da minha pesquisa. Não é? A importância da pesquisa. Por que essa pesquisa é importante? Qual a relevância social ou teórica dessa pesquisa? A gente volta para esse tema da justificativa. A justificativa vai me dar a qualidade da pesquisa. Onde é que ela será utilizada? Será no meio científico? Será no meio filosófico? Será no meio histórico? Então, eu tenho que ter esta resposta bem clara, bem desenhada. Organização. Aí vem uma coisa que é muito importante para o pesquisador. O pesquisador é aquele que organiza. Ele organiza seu tempo, ele organiza o seu material de pesquisa, ele organiza a sua bibliografia. Para quê? Para ganhar tempo e organizar principalmente os seus pensamentos, as suas ideias. Então, ele vai perguntar isso aqui. A pesquisa acha-se organizada em seu conteúdo e também, logicamente, o conteúdo da pesquisa tem um tema forte, tem uma ordem. E a lógica em que isso é posto, ela está posta adequadamente? O leitor dessa pesquisa, ele é capaz de perceber imediatamente qual é o objetivo desse pesquisador, qual é o fim que essa pesquisa quer atingir? E por isso é importante que esteja organizado tanto o conteúdo quanto a lógica. E é por isso que nós estamos estudando, olha aqui, os métodos, a metodologia, não é? E a pergunta pelo método é como esta pesquisa será organizada? O método está atendendo às necessidades dos objetivos? Nós temos que dar conta disso aí. Nós temos que perceber se o modo como nós vamos desenvolver a nossa pesquisa, de fato,
é um modo que se relaciona aos objetivos. Se o meu objetivo é demonstrar que o uso excessivo de jogos tecnológicos afeta o desenvolvimento do cérebro, eu tenho que mostrar que no primeiro momento eu vou apresentar os estudos estatísticos que relacionam isso. Eu vou fazer um levantamento bibliográfico de outros estudos que são feitos nas áreas e assim por diante. A pesquisa como elemento de ação. A pesquisa deve levantar questões que apontem para problemas sociais e humanos. Tal necessidade aponta para a ação intelectual dos indivíduos. Que ação intelectual é essa que o indivíduo tem que ter? Para nós, o principal ganho em uma pesquisa é o ato de refletir, é a reflexão. A sociedade que reflete, ela além de progredir, ela não vai precisar ter tantas leis, porque ela vai sempre pensar não a partir da perspectiva individual, mas a partir da perspectiva coletiva. As mudanças sociais e humanas se efetivam na medida em que as pessoas se propuserem a questionar, apontar problemas e a resolvê-los. Isso significa, olha aqui, refletir e agir. Mas para que eu possa refletir e agir, eu tenho que estar em contato com o tecido social, com o movimento social, com o movimento político e com as teorias anteriores. Não podemos esquecer que nós, seres humanos, somos seres históricos e que temos uma capacidade importantíssima, que é a de adensar o conhecimento do passado, a perspectiva que nós temos no presente para melhorar o futuro. Essa tríade, ela tem que estar caminhando conjuntamente. Eu não posso pensar que o que eu estou falando aqui foi fruto da minha cabeça, só eu vi isso, só eu... Não, nada disso. Eu tenho que ter um respeito pela tradição, né? Tenho que trazer isto para a minha realidade, avaliar o meu mundo, avaliar o meu momento para projetar um futuro melhor, ok? Isso precisa de reflexão e de ação. Redação. Aqui é um ponto importante, que nós temos que parar para escrever, para dizer no modo escrito aquilo que o pensamento já colocou. Então, para que é a redação? O que é redigir? Qual é a importância da redação para a pesquisa? Ora, redigir é eu escrever coerentemente e logicamente as minhas ideias, o resultado daquela pesquisa. Eu tenho que colocar isso ordenadamente, de modo coerente, para quê? Para quem tem acesso àquele conhecimento, àquela pesquisa, possa tomar uma baliza adequada. Isso só vai acontecer se estiver, olha aqui, posto na escrita. Por que redigir? Ora, primeiro, para divulgar o conhecimento pessoal, para compartilhar esse conhecimento, para adquirir novas ideias a partir das respostas possíveis que vão vir, não é? Enfim, para melhorar a escrita, para melhorar o vocábulo, para melhorar a interação cérebro e mão. Tudo isso a redação propicia. E como redigir? Ora, utilizando o que nós estamos estudando até aqui, a metodologia. Redigir com rigor lógico, com rigor metodológico, com rigor vocabular. Isso nós vamos perceber quando nós falarmos, olha aqui, dos tipos de redação. Veja, nós vamos ter a redação informal, que você vai redigir um e-mail, não é? Um convite de aniversário, a comunicação de uma confraternização. Esse tipo de redação, a informal, ela não impede que você use
a linguagem de modo formal e exercite o uso da grafia por extenso, utilizando a acentuação correta e a pontuação. E por que eu chamo a atenção para isso aqui? Porque a gente tem uma máxima, né? Um ditado que diz: o vício de casa leva à rua. Se eu penso que eu estou aqui no meu computador e vou abreviando, não é? Aquilo vai se tornar um hábito. Na hora que eu me sento, que eu tenho que fazer o meu trabalho de pesquisa, o meu TCC, a primeira barreira já vai ser eu ter que ultrapassar a abreviação e escrever por extenso. Isso é mais um trabalho que eu vou ter. E é um trabalho que não é necessário. Na medida em que, se eu mando um e-mail, eu não preciso ser tão formal, mas eu posso estar fazendo uso da grafia de modo correto, exercitando a grafia por extenso, a acentuação correta e a pontuação. Isso é importantíssimo para o entendimento de uma pesquisa. Veja você vai estar fazendo o seu memorial. Muitas vezes o professor diz assim, desconsidera uma parte do memorial. Aí o aluno chega e diz: professora, a senhora não viu que eu quis dizer isso, aquilo? Mas eu não entendi que você queria dizer isso. Por quê? Porque não tem uma pontuação correta, as palavras não estão organizadas corretamente. Então, se você quer ser entendido, você tem que comunicar bem, ou seja, redigir bem o seu conhecimento, o resultado do seu estudo. E aí nós vamos ter a redação técnica e científica, que são também conhecidas como redação formal. O exemplo: as cartas oficiais, ofícios, memorandos, atas de reuniões, monografias, dissertações e teses. Isso aqui fazem parte do escopo de uma redação técnica e científica ou redação formal. E por que a gente vai dizer que esse tipo de trabalho é formal? Ora, porque eu não estou ali dizendo: alô, meu amigo, eu digo aos senhores e senhoras, eu me dirijo de modo tal, a fim de informar tal fato, assim, assim. No primeiro momento, apresentarei isto, apresentarei aquilo, e por aí vai. Você vai ter que ter uma regra de formalidade na qual você respeita a posição das pessoas que estão interagindo com você, mediadas por aquele documento ou aquele trabalho de conclusão que você prepara. Não é? Características da redação técnica e científica. Lembrar aqui que a Titi esqueceu. A formalidade. Esse tipo de redação deve ser redigida preferencialmente na terceira pessoa do singular. O exemplo dos verbos: pretende-se, busca-se, sabe-se e etc. Uso da linguagem científica e acadêmica, né? É necessário ao estudante e ao pesquisador achar-se familiarizado com os termos técnicos do seu objeto de pesquisa. E aí volto a pedir a você o uso do dicionário. Você não usa só dicionário de línguas, você também usa dicionários de conhecimentos específicos. Se você é um nutricionista, você não vai se referir ao feijão meramente como feijão. Você tem que saber qual é o nome científico desse alimento, não é? Você tem que saber quais são os nutrientes e saber dizer cientificamente como é que ele é dito. Organização do conteúdo quanto à linguagem em seus aspectos gramaticais e lógicos. Volta àquela situação. Se você não fizer uma redação adequada, usando as palavras corretamente, eu não tenho condição de saber se seu trabalho está bom. E aí gera o conflito. O aluno fica angustiado. Poxa, professora, não considerou o meu trabalho. E eu disse tudo lá. E não é assim. É saber dizer, é como você diz, tá certo? A organização do conteúdo em seus aspectos estéticos e estruturais. Olha, formais, né, que eu coloquei, e estruturais. A forma vem de estética. Ora, grosso modo,
para generalizar, o trabalho de pesquisa ele tem capa, folha de rosto, agradecimento, dedicatória, sumário, não é? Resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão e referenciais bibliográficas. Grosso modo é isso, ok? Onde é que eu coloco aqui essa forma e essa estrutura? Quando eu distribuo lá o meu sumário. As partes, elas têm que ser equivalentes. Eu não posso, numa primeira parte, colocar 50 páginas e na segunda só 20. Isso desorganiza, não é, o conteúdo estético. A estrutura, se eu tenho lá ponto 1, 1.1, 1.2, 1.3, ponto 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, o que eu causei? Uma desproporcionalidade no sumário. Eu tenho que primar pela adequação, pela forma. Não é? Se eu coloco 5, por isso que a BNT diz que o aconselhável é você fazer 5. Ponto 1. Aí ponto 1, ponto 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e assim sucessivamente. Por quê? Porque isso deixa, tanto estética quanto estruturalmente, o trabalho mais fácil de ser corrigido e bem melhor. A organização do conteúdo em seus aspectos proporcionais. Olha aqui, a estruturação de tópicos, não é? E a distribuição apropriada das páginas analisadas. Volta para aquela mesma questão. Eu numa página, num capítulo, eu escrevo 10 páginas. Eu no outro eu tenho que fazer entre 8 e 12. Porque se eu no outro capítulo for escrever 2 páginas, eu causo uma desproporção e também uma distribuição errada. Fica desproporcional. O trabalho fica cansativo, o trabalho fica feio. Aí o professor olha e diz, poxa, mas ele poderia ter melhorado isso aqui, colocado desse modo, não é? Então, vamos levar em consideração esses aspectos proporcionais. Lembre-se, a pesquisa é uma viagem magnífica, mas precisamos saber aonde vamos e quem será nossa companhia. E por que eu coloquei isso aqui? Porque a metodologia, a pesquisa, ela é como uma viagem. Se a gente disser assim, vamos agora fazer uma viagem para Bahamas. Primeiro, eu tenho que saber onde fica Bahamas, como é que eu vou para lá, não é? Se lá está inverno, se é quente, para eu usar o tipo de roupa adequada, o que eu vou fazer lá na Bahamas, tudo isso lá em Bahamas, tudo isso eu tenho que ter coordenado. E aí é importante eu pensar na companhia. Será que é bom eu ir sozinho ou é bom eu levar alguém? E esse alguém que eu vou levar, vale a pena? É assim que se comporta na pesquisa. Eu tenho que ter um referencial teórico. Eu tenho que ter um referencial bibliográfico para eu poder concentrar o pano de fundo na minha pesquisa naquele objeto ou naquele autor. Essa companhia é importante, porque em um determinado momento do meu trabalho eu vou dizer a seguinte frase: usarei para fundamentar essa pesquisa o autor tal. Eu fiz isso, gente, durante 10 anos com um autor que me é preciosíssimo. Até quando eu falo dele eu me emociono. Immanuel Kant. Eu segurei na mão de Immanuel Kant por mais de 10 anos. Todo o trabalho que eu ia falar, eu dizia, como Kant diz lá no livro tal, como Kant diz lá no livro tal. Foi preciso fazer a tese de doutorado para entender a maior lição que Kant nos dá, que é como ordenar-se pelo próprio pensamento, que não deixa de ser uma questão metodológica, não é? E isso para mim foi muito caro eu soltar a mão desse filósofo em determinado momento, e ainda não soltei. Para mim é muito preciosa a tradição, sobretudo Immanuel Kant. Então, ele foi
a minha companhia. E muitas vezes ele ainda o é. Não consegui efetivar esse divórcio. E assim serão vocês. Vão ter um pano de fundo e a partir desse pano de fundo tecer análises e eu garanto, a viagem será magnífica. A você, meu aluno e minha aluna, que para a semana que vem estará realizando a prova, eu desejo que você tenha uma viagem maravilhosa e se sinta feliz fazendo pesquisa, assim como eu me sinto feliz pesquisando e podendo contribuir com o seu crescimento um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um grande abraço, uma boa semana, uma excelente semana e de olho na pesquisa. Grande abraço a todos e todas. E tudo de bom.